Olá, boa noite, boa noite. Iniciando mais um programa Caindo a Ficha. E hoje eu, Cintia Bedinho, estou aqui, na página da Isa, para a gente falar de emoções financeiras. Primeiro eu vou conversar um pouquinho com vocês, sejam bem-vindos, boa noite. Eu não tenho tanta habilidade quanto a Isa de ficar olhando aqui todo mundo que entra, mas já vou vendo aqui João Rodrigues, Priya Haris, advogada, Caroline, sejam todos bem-vindos, Rodrigo. Gente, sentem, acomodem-se, porque hoje o tema é bem importante. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que você lida com o seu dinheiro. Vocês sabem que tudo na vida é relacionamento, né? E aí, então, a gente vai abordar um pouquinho de como que é esse funcionamento interno. Eu tô aqui em São Paulo, não sei onde vocês estão, então contem um pouquinho se você tem dificuldade financeira, como que você lida com o dinheiro. Porque, gente, às vezes a gente fala assim, ó, tal pessoa tem dificuldade financeira, mas isso pode representar tanta coisa. Por exemplo, tem gente que consegue chegar até o dinheiro e que quando eu atendo aqui em consultório me conta que não consegue usar, esse dinheiro. Tem gente que está em Itatiba, tem gente que está em Sorocaba, tem gente que está em Sete Lagoas, Minas Gerais. Que delícia, gente, essas montanhas de Minas são demais. Teresina, Piauí, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar fixado aqui o meu Insta, que é Terapeuta Cintia Bedin, para que vocês possam acessar, se vocês ainda não me seguem, né? Por quê? Porque todas as quartas nós temos este programa e hoje a gente vai abordar esse tema das emoções financeiras. Será que vocês são emocionados com dinheiro? Será que não? Me contem um pouquinho da experiência de vocês, tragam suas perguntas, chama aquela pessoa que está sempre reclamando porque não consegue usar o seu dinheiro a seu favor. Assim que o Thiago chegar, a gente vai entrar, né? O papai financeiro vai vir falar com a gente. Vamos começar explorando um pouquinho? Olha lá, tem gente de Curitiba, eu tô pertinho de você. Carol, minha amiga querida, beijo, beijo para todos vocês. Meus amores, já tem um comentário aqui. Acho finanças difícil de lidar e quando junta emoção fica mais complicado ainda. Gente, vocês sabiam que tudo por aqui começa nos relacionamentos, né? Então, se você começar a analisar como que é, vamos começar de você, como que é o seu relacionamento com você? Seu relacionamento, ele é um relacionamento que você dialoga, que você observa, que você busca por evolução de consciência. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui na quarta-feira à noite são essas pessoas, são buscadores, né? Gente, o que acontece? Quando você começa a se autoconhecer, você começa a perceber os seus comportamentos. Então, a primeira coisa que eu digo é que tudo começa no autoconhecimento. Essa vai ser sempre a nossa base de conversa, tá? Olha lá, tem gente que tá falando que tá em dívida, né? Então, vamos entender da seguinte maneira. Como que você iniciou? Quero que vocês façam uma retrospectiva dentro de vocês. Como que você iniciou sua vida financeira? Qual foi seu primeiro trabalho? O que te motivou, a ir para este lugar, para este trabalho? Escolher, porque no começo da vida a gente aceita o que vem, não é assim? É o começo ali da nossa busca pela nossa liberdade, né? Sendo assim, vamos imaginar aqui que lá, quando você começou, da onde você saiu e para onde você veio. Primeiro eu preciso que você entenda que todas as dificuldades e todas as superações, elas fazem parte e você tem que fazer as pazes com isso, tá? O primeiro ponto é fazer as pazes com isso. Então, assim, essa relação que você vai estabelecendo lá no começo, quando você é adolescente, está indo para a vida, essa relação você tem que considerar tudo, tá? Mesmo que você não teve uma boa experiência, é importante que você olhe seus desafios, suas superações, né? Por quê? Porque eu vou contar aqui pra vocês que quando você tá lá na barriga da sua mãe, você começa a ser formado com todo o materialzinho celular que ela te deu, né? As células que você carrega em você vieram da mamãe. Teve contribuição do pai.
Mas para formar todo o corpo físico, você teve esse respaldo da sua mãe. E aí eu vou perguntar para vocês assim, eu vou entrar num tema aqui que talvez nem todo mundo conheça, que dentro da abordagem de consultório tem uma técnica chamada constelação familiar. E aí, segundo Bert Hellinger, que foi a pessoa que desenvolveu, um alemão, padre e psicólogo que desenvolveu essa técnica, ele costumava dizer que a nossa relação com o dinheiro, ela está conectada à nossa relação com a mãe. Eu sei que ainda não faz sentido para vocês, mas eu vou explicar. O que acontece quando você nasce? Você já prestou atenção que um bebezinho, ele é dependente, completamente dependente da mãe? Então, o que acontece nesse momento que ele vem à vida? Ele precisa de cuidados. Se ele não tiver esse cuidado, ele vai acabar simplesmente morrendo, né? Porque a gente demora a ter a nossa independência. Então você precisa do cuidado da mãe, você precisa da pele, do leite materno, né? E aí, gente, a primeira nutrição da sua vida é com essa mãe, é com esse leite materno, é com essa vinculação de segurança. Então, o leite materno vai te nutrir lá na infância. Depois que você vai crescendo, você vai ser acompanhado e nutrido por esses pais, mas depois você vai para a vida, né? Imaginem esse caminho, você vai para a vida, e aí quem que é responsável pela sua nutrição, pela sua independência? É você mesmo, né? E aí, conforme você vai se desenvolvendo para a vida, você é o responsável por buscar essa nutrição, que Bert Hellinger fala que o dinheiro está muito conectado com a primeira nutrição da sua vida, que é essa nutrição que você recebeu em casa. Então, se você entender que, pensa agora assim, ó, vamos parar um pouquinho de falar do dinheiro. Olha para o seu relacionamento com a sua mãe. Como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Se vocês quiserem ir me contando aqui, se você puder descrever em uma palavra ou algumas palavras de como é esse relacionamento com a sua mãe, você vai começar a perceber que exatamente a forma que você olha para esta relação talvez seja a forma que você trata o seu dinheiro. Estão surpresos? Então, se estiver difícil de acompanhar, vocês vão colocando as perguntas aqui, tá bom? Então, gente, o dinheiro, ele serve para nos nutrir. O dinheiro é uma energia, né? O dinheiro é uma energia que precisa circular, precisa fluir. Então, a gente tem muita crença em cima do dinheiro. Olha lá, tem gente falando difícil, muito boa, sufocante. Tá vendo? Perceba se essa palavra que você está escrevendo aqui no relacionamento com a sua mãe serve para a sua relação com o dinheiro. Será que serve? Entende? Então, quando você começa... Tá caindo as fichas aí, gente? Olha lá, né? Tem gente me falando que já tá caindo ficha. Então, quando você começa a perceber como que é a sua relação com a sua mãe, ela é o berço da sua vida, né? Ela te deu, a gente fala que a graça da vida é quando você recebe, né, essa bênção que vem dos seus pais. Então, quando você simplesmente aceita essa vida, né? Aceitou esses pais, aceitou o que aconteceu antes. Eu não tô falando de aceitar comportamentos errados, tá, gente? Eu tô falando de olhar para pai e mãe como o berço da vida. Eles, um dia um homem e uma mulher se encontraram, trouxeram você até aqui, né? E esse movimento já aconteceu. Então, um sim de um homem para uma mulher, um sim de uma mulher para um homem, trouxe você até a vida. E quando você é nutrido por essa família, depois ali na frente você vai buscar o seu dinheiro, você vai buscar a sua nutrição com a vida. Então, o que acontece? Você leva a nutrição que você recebeu dessa mãe, você leva... Olha lá, tem gente falando, a minha relação com a minha mãe é ótima, com dinheiro também. Perfeito, é esse o lugar. Então, quando você se sente nutrido nessa relação materna, aceitando só o que a sua mãe conseguiu te dar, porque o que ela conseguiu te dar foi o melhor, você pega essa energia e leva para a vida. E você vai usar a tua profissão para nutrir a vida, para servir do jeito que você foi servido pela sua mãe. E quando você serve a vida faz o quê? Te serve de volta.
né? Então, ó, as pessoas estão falando, é simples assim, já percebi isso. Então, assim, se você já conseguiu entender o que eu tô tentando te explicar, perfeito. Porque se você pegar 3 palavrinhas, né? 3 palavrinhas do seu relacionamento com a sua mãe, talvez essas palavras caibam na sua relação com o dinheiro. Lá no meu canal do YouTube, se você entrar no Instagram, você vai lá no Linktree e aí tem o caminho lá pro canal do YouTube, você vai acessar a meditação da criança ferida. Se você tem problemas com dinheiro, você vai resgatar, você se nutrindo, você vai lá resgatar. Obrigada, Consul Barbosa. Olha lá, tem gente me falando, não consegui, é simples assim, não tinha pensado nisso. Você vai resgatar essa criança interna, você vai conversar com essa criança, que foi você um dia, que às vezes não recebeu do jeito que queria, não disputou a mãe com os irmãos, ou então veio de uma família com dificuldades e essa mãe não tinha o tempo ali para ficar próximo de você. E tudo isso, gente, fez parte da sua constituição. E tá tudo bem. Né? A gente precisa se conscientizar que tá tudo bem, que a vida realmente, olha lá, quando a relação é conflitante, filha não gosta muito de ouvir. Então, aí é a mãe falando da filha, né? Pelo que eu entendi. Mas de qualquer maneira, gente, observa sempre para trás, mesmo que seja uma mãe falando da própria filha, observa a sua relação com a sua mãe. Porque muitas vezes, muitos comportamentos a gente vai trazendo, né? De outras gerações e a gente nem percebe que a gente reproduz programação. Gente, não, eu achei que era o Thiago chegando, mas ainda não é ele. Daqui a pouquinho ele vai chegar, vai entrar e vai falar aqui do olhar dele, como que é esse funcionamento das emoções com o dinheiro. Então, olha lá, tem uma pergunta aqui. A relação com a mãe adotiva é a mesma coisa? É a mesma coisa, só quem fez essa pergunta para mim foi a Shirley, né? Shirley Faria. Shirley, deixa eu te explicar assim. Os pais biológicos existem dentro da constelação familiar, dentro desse aspecto, desse olhar? A lei, são 3 leis, tá? Então a gente tem o pertencimento, o equilíbrio e a ordem, que é a hierarquia. Então a gente sempre respeita a ordem de quem veio antes e quem veio depois. Os pais biológicos, eles chegaram antes. Mesmo que você não conheça, foram eles que deram a vida. E aí, quando você recebe a vida desses pais biológicos, mesmo que você não conviva, mesmo que foi uma história triste, é sentir e agradecer pela vida que você tem no seu coração. E aí a ordem é, primeiro os pais biológicos que trouxeram esse bebê até uma família que pôde receber e dar amor. E quando isso acontece, é justamente quando você integra toda a sua verdade, porque esses pais biológicos fazem parte da realidade do adotado, tá? Então, quando tem uma criança adotada, geralmente trazida pela mãe aqui em consultório, e a mãe fala, essa criança ela é hiperativa, eu não consigo lidar e tudo mais, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com a criança para ela lembrar, né? Então as mães falam, mas como que eu faço isso? Quando você fizer a tua oração pedindo proteção antes de dormir, chamando o anjinho Miguel, você coloca, obrigado, o papai e a mamãe trouxeram esse bebê até a vida, esse bebê chegou na minha casa e agora faz parte da nossa família, né? Uma família foi família da barriga e outra é a família do coração. Mas essas famílias, elas precisam ter uma condição, na verdade, quem adotou, uma condição de poder contar para a criança que ela não precisa excluir a história dela para ter uma família adotiva, tá, gente? Isso é muito importante. Deixa eu ver se papai financeiro já tá chegando aqui. Acho que ainda não. Tá. Bom, gente, coloquem suas perguntas. Olha lá, tem gente me falando aqui. Ela me deu tudo de melhor, ela poderia dar mas é pessimista. A Ana Paula que fez um comentário. Então, assim, gente, quando a gente julga os nossos pais, a gente tem uma tendência de olhar, né, para a parte negativa da situação. E aí, independente do que você recebeu, você tem o direito de pegar isso, tá? Por quê? Porque, vamos supor assim, essa mãe pessimista, essa mãe negativa, o que ela tá te ensinando? Ela tá te ensinando olhar para o outro lado.
Então, se você teve uma mãe pessimista, uma mãe negativa, você pode muito bem perceber e reconhecer ao seu redor as pessoas positivas, as pessoas que te impulsionam para a vida. E muitas vezes essas são as histórias. Você tem algo dentro de casa e você olha e fala, não quero ser assim. E aí você busca o contraste, mas se você enxerga isso na mamãe, é porque provavelmente você aprendeu também. Então esse negativo dentro de você, né, você pode transformar em luz, você pode transformar em positivo. Eu, por exemplo, venho de uma mãe bastante rígida, né, família italiana, ela é bem religiosa, então o que acontece? Uma criação mais rígida. E eu tinha essa sensação também, né, dela ser alguém mais negativa, por não se integrar com as pessoas normalmente, por conta das crenças dela. E isso me levou, gente, a olhar para a vida de uma perspectiva onde eu fui buscando me positivar. Onde eu caí? Aqui, né? Caí na terapia, caí na compreensão de que a consciência eleva a gente muitas vezes e que aí sim a gente consegue fazer essa movimentação para a vida ser mais fluida. E quando você se libera daquilo que você julga, porque muitas vezes, eu vou até fazer um exercício daqui a pouquinho com vocês, vou mostrar como é que isso funciona, tá? Muitas vezes quando você julga seu pai, sua mãe, você acaba ficando congelado ou congelada naquele lugar. E aí você fica olhando para eles e apontando o dedo. Sabe o que acontece? Você se emaranha, você se prende ali, não tem espaço para você poder fluir. Percebem? Uma coisa está sempre atrelada à outra. Então, quando a gente melhora o relacionamento com os nossos pais, a gente melhora o nosso relacionamento conosco. A gente melhora o nosso relacionamento para a vida. Olha lá, a Shirley falando, a consciência libera para a vida. E é a chave da libertação. É, de fato, é a chave da libertação. Né? Quando a gente tem essa condição de se amparar naquilo que a gente está buscando, a gente tem condição de se liberar para aquilo que a gente quer receber. E o dinheiro é a energia da nutrição. Tem uma frase de Bert Hellinger, essa vai doer, segura aí, hein? Segura, banca aí, ó. Ele fala assim, a vida te trata como você trata a sua mãe. Ai, essa dói, né, gente? Mas é verdade? Então, quando você percebe que se você apenas, a relação foi horrível, tudo bem, tudo bem. Vamos reconhecer que essa pessoa foi a sua mãe. Essa pessoa te trouxe até a vida. Foi o seu primeiro berço. Ela te nutriu por 9 meses dentro da barriga dela, né? Pelo cordãozinho umbilical, pelas células, o oxigênio, a nutrição, o sangue, toda a substância e vida que chegou até você chegou por causa dessa mãe, né? Então, vão colocando aqui se está fazendo sentido para vocês, tá bom? E quando você sai da barriga dela, você vai continuar, né, esse movimento de nutrir-se de alguma forma, né? Só que vai chegar um momento que você vai se nutrir sozinha. Agora, ou sozinho. E quando você vai para a vida precisar receber nutrição, mas ficou parado na criança ferida que fica olhando para aquela mãe e falando: "Mãe, você não me deu. Mãe, eu queria ter mais. Mãe, você me trouxe problemas." Adivinha? Você interrompe o seu fluxo. Tá caindo as fichas aí para vocês? Deixa eu ver aqui se o papai financeiro ainda não tá por aqui, mas é porque cada notificação que entra eu olho, tá, gente? Mas vão deixando aqui as perguntas. Olha lá, alguém falando aqui, Ana Paula Batistella. Faz todo sentido, eu tenho consciência, mas não sei como agir. Vai lá, Ana Paula, vai lá no meu YouTube, tá? Tem o link aqui no Instagram, na minha página. Vai ao YouTube e tem dois exercícios que você pode fazer. A meditação da criança ferida, tá? É a cura da criança interior. O nome da meditação é a cura da criança interior. E tem também a meditação do perdão, que é a Ho'oponopono, que significa ajustar, endireitar, organizar, né? O Ho'oponopono, ele é um neutralizador de memórias, tá? Então, quando você neutraliza as memórias do passado, você tem condição de se liberar para onde? Para o presente, para o teu momento. Porque você, enquanto você fica brigando com os teus pais, com a tua mãe, para ela ser diferente, ou para a relação dar certo, ou porque, entende?
isso faz com que a gente fique congelado na dor. E a dor, muitas vezes, quando ela é profunda, ela faz um medo congelante da vida. Ela faz a gente perder as oportunidades. Imagina que a oportunidade está passando aqui, mas eu estou olhando para trás. Percebem? Então, essa é a ideia principal, tá? Da gente começar a olhar, né, para essa mãe, para essa nutrição, buscando interiorizar, perceber o quanto ela já deu o que você precisava, você não precisa de mais nada. Ela já te trouxe até a vida, tá? Então, pensem assim, a mãe, a escolha da sua profissão, ela está muito relacionada à parte materna. E quando você consegue acessar o dinheiro, está relacionado à parte paterna. Tem uma pergunta aqui da Dri. Oi, Dri! Boa noite, meu amor. Deixa eu voltar lá. As questões relacionadas ao dinheiro sempre estão ligadas aos pais? Geralmente sim, mas o que acontece? A gente tem também as nossas crenças, né, desenvolvidas. Se a família ela tem crenças sobre o dinheiro, né? Então eu quando era criança escutava assim, quando pegar em dinheiro lava a mão, dinheiro é sujo, não sei o quê. Crenças em relação ao dinheiro podem interferir, tá? Pode fazer peso em cima da programação recebida lá pelos pais, tá? Mas geralmente sim, geralmente está relacionado à nossa nutrição. Não sei se eu respondi, mas se eu não respondi, você amplia aqui, tá, Dri? Tem mais perguntas aqui. Essa evolução é o que nos move. Depois do diagnóstico de autismo dos meus pequenos, isso me mudou de uma maneira absurda. Não fiquei parado lamentando, mas fui estudar para oferecer o melhor de mim. Perfeito. É isso, na verdade, o movimento da vida ele é sempre convidativo, né? O movimento da vida vai fazer a gente olhar para aquilo que precisa ser visto. E nada é perdido, gente. Nada é perdido. Nem o que você recebeu dos seus pais, nem a experiência que você teve em algum trabalho que foi ruim, né? As pessoas que vêm para esse canal vêm em busca dessa consciência, né? Tem uma pergunta aqui: como neutralizar as memórias? Abortos vivenciados pela minha mãe influenciam na minha vida atual. Adriana Manzucci. Adriana, constelação familiar, tá? Por quê? Porque você pode fazer tanto o exercício de colocar. Vou explicar essa parte dos abortos que entra como se fosse exclusão, tá? Como é que funciona isso? Imagina assim, você tem um filho, depois você sofre um aborto, e aí a gente não julga na constelação, provocado ou não, tem uma marca no sistema, por quê? Porque no sistema todos pertencem, tá? Então você teve um filho, aí teve um que não nasceu, mas passou pelo sistema e teve um outro. Então não são dois, são 3 filhos. Né? São 3 no seu coração, 2 nascidos e 1 no céu. Então a gente diria que você precisa simplesmente incluir pelo seu coração, inclua esse irmãozinho que não nasceu, né? Então você pode fazer uma mentalização. Eu vejo você, meu irmão, né? Eu vejo você, você faz parte desse sistema, você faz parte da minha família, você mora no meu coração. Esse lugar é seu por direito. Porque na constelação, quando você faz esse exercício, você está assumindo para você que existiu aquela passagem e que ele tem direito a permanecer. Não é, quando eu falo de direito a pertencer, gente, não estou falando do espírito nem nada disso, tá? Eu estou explicando para vocês que a energia do sistema acolhe a todos, não exclui ninguém. Todo mundo que nasceu naquele sistema precisa ser visto e acolhido, independente do que aconteceu no passado. Então, quando você dá lugar, né, eu já não sei mais quem perguntou, a Adriana, né? Então você pode usar a Ho'oponopono para fazer a neutralização em você dos resquícios, mas você pode diariamente colocá-lo nas suas orações, ele ou ela, o que você sentir, irmão, irmã, né? Simplesmente coloque ali como uma parte da família, tá? Porque se você se sente tocada a fazer isso e sente que tem amarras, faça esse movimento, você vai perceber que vai melhorar muito. E se interessar, busque uma consteladora familiar para você fazer esse movimento, ampliar, né, na sua vida, porque muitas vezes o que acontece, o irmão que não nasceu, o bebezinho que não veio à vida, sempre tem um dos irmãos que tem um sentimento, eu já escutei isso de criança em consultório, tá? Tem um sentimento assim: meu irmãozinho não pôde nascer, por que eu tô aqui?
olha a culpa que fica, entende? Isso gera marca de escassez. Isso interfere diretamente nas relações financeiras. Interfere diretamente na sua comunicação com o dinheiro, tá? Então é importantíssimo, importantíssimo que vocês percebam esse movimento de reconhecer onde estão as minhas culpas, reconhecer onde estão as minhas travas, né? Você vai e faz um movimento de liberação. Muito boa sua pergunta. Não consigo ter contato afetivo com a minha mãe. Gente, não tem problema se você não consegue ter contato afetivo com a sua mãe. O mais importante é você respeitá-la dentro do lugar onde ela está. O lugar dela é o lugar da mãe. Você só tem uma mãe, né? Então, é muito importante que você faça esse movimento de olhar e trabalhar o respeito e talvez a longo prazo uma gratidão no seu coração, porque aceitar a mãe é aceitar a vida. Se a gente não aceita a mãe, a gente não aceita a vida e a vida não flui. Entende, gente? Esse é um lugar muito importante. Ó, a Andréia Nascimento tá falando, a relação com a mãe é boa, mas distante, não conheço o pai biológico. A relação com o padrasto é fria, distante, não sou consumista e o dinheiro no final do mês não sobra. Então, justamente, a relação, olha só, a distância, né? Colocou a distância aí, uma distância por qualquer motivo de proteção, tá, Andréia? Seja gentil com você, não se julgue na hora de fazer essa autoanálise, mas olhando o quê? Olhando para essa mãe como o teu portal para a vida. Vá lá no meu canal, faça a meditação da criança interior, para você poder dar esse colo que talvez você não sentiu que teve, né? Sua mãe provavelmente recebeu algo que ela repassou a você, porque ninguém dá o que não tem. Então, se ela não recebeu o amor, ela também não consegue dar. Percebe? Então, quando a gente vai ampliando essa compreensão, as coisas vão ficando mais fáceis de entender. Qualquer meditação que vocês forem fazer no meu canal, façam por no mínimo 21 dias. 21 dias vai abrir um caminho neural diferente para mudar o comportamento. Mas eu gosto sempre de orientar a fazer 3 meses, 90 dias, porque a repetição vai criar uma nova forma, um novo caminho de utilização. E aí você consegue usar um novo comportamento, tá? Tem mais um comentário aqui da Carol. Se fala mais sobre essa questão da relação com a mãe influenciar na relação com o dinheiro. Falo quanto vocês quiserem. Gente, a relação mãe-dinheiro é uma relação de nutrição profunda, tá? Tem gente que me pergunta assim, e se eu não tive amamentação, né? Aleitamento materno. E se minha mãe secou, não conseguiu me amamentar? Não tem problema. Por quê? Porque para que serve a amamentação? Serve para isso aqui, gente, ó, pele, contato, tá? Vínculo. A mãe, ela é um ser cansado, né? Porque dá muito trabalho cuidar daquele bebezinho e tudo mais, mas ela, quando ela amamenta ou quando ela faz a mamadeirinha e coloca o bebê e olha o rostinho dele amamentando, ela fica cheia de ocitocina, ela fica cheia dos hormônios, né, do amor, o Thiago tá me escrevendo aqui, papai financeiro, talvez não vai conseguir entrar, não tem problema, a gente segue aqui do jeito que for possível, tá bom? Então, talvez eu siga sozinha, então tudo bem, né, gente? Vocês vão trazendo as perguntas e ok. Então, quando você entende que a mamãe foi lá e fez a mamadeira com todo o amor do mundo e deu para esse bebê, ela tá se vinculando, entendem? Por quê? Porque a nutrição, ela também é o vínculo do amor. Aí tem crianças que assim, a mãe, sei lá, tava ali amamentando, correndo, fazendo as coisas dela e de repente ficou uma ausência ali no inconsciente dessa criança. Então, mas hoje você como adulto, como adulta, você pode olhar para essa relação como aquilo que ela foi capaz de te entregar. E quando você reconhece isso, você pode apenas olhar e dizer, ok, foi o que ela conseguiu e eu digo sim para essa vida. Porque, gente, tem como a gente devolver para nossa mãe ou para os nossos pais a vida que eles nos deram? Tem como você pagar de alguma forma? Você consegue pagar? Né? Muitas vezes a gente vai olhar para a situação e vai dizer, tá, mas tudo que eu vivi,
né? Essa situação toda tensa aqui que eu vivi com a minha mãe, tudo isso eu vou apagar para olhar para essa gratidão? Não, gente, tudo isso fez parte, tudo isso consolidou você em quem você é, entende? Ó, papai financeiro não vai entrar, não tem problema, ficamos aqui, né, falando aí sobre as questões com o dinheiro e as emoções financeiras. Então, gente, quando você lembrar que se você não tivesse tido esse acolhimento, essa nutrição da sua mãe, que foi muito necessária para você, independente do comportamento, independente da relação que você tem hoje, lá atrás, ela deu manutenção na sua vida. Tudo que ela te ofereceu gerou o aspecto da sobrevivência para você. E quando você vai buscar da manutenção na sua sobrevivência lá na frente, na sua vida, você aprendeu o caminho com a mamãe. Entende? Tá fazendo sentido para vocês? Ó, tem uma pergunta aqui. Que decisão tomar em relação ao pai para a prosperidade financeira? Em relação ao pai, tem um monte de coisa aí, tá? A pergunta é da Isabel Rodrigues. Tem um monte de coisa a ser vista. Mas o pai, Isabel, o pai é a segurança, tá? Então, a mãe, você vai acompanhar a conexão materna até os 7 anos completos. Então, a gente diz que na psicologia você tem uma condição de absorver tudo que vem dessa mãe do 0 aos 6 anos, eu diria até os 7 anos completos, tá? Então, você tá ali aprendendo o emocional da mãe, a personalidade da mãe, coisas inconscientes que vêm dessa mãe, que na verdade você já tá absorvendo desde a barriga. Mas até os 7 anos a conexão é mais vinculação a afeto, né? Aquela proteção de colo, de cuidado, de carinho. Num segundo momento da vida entra o pai. Você vai fazer a troca com o pai, mesmo que você não conviva com o seu pai, mesmo que ele seja ausente, ou que, sei lá, ele separado, falecido, enfim, até os seus 15 anos completos. Esse pai, ele vai fazer um movimento, ou o pai, um representante do masculino, mas dentro de você vai estruturar o masculino na segurança de ir para a vida, né? Então, mamães, liberem os seus filhos para poder sentir essa segurança dos pais, porque tem mãe que tem muito medo, sabe aquela coisa que o pai é aquela segurança que ensina a criança a andar de bicicleta e a criança caiu, né? E aí a criança faz aquela carinha de dor e o pai, vamos, levanta, vamos de novo. Então a mãe, ela já fica muito preocupada. E o pai não, o pai ele leva pra ação, leva pra vida. Então Bert Hellinger tem uma frase que ele diz assim, eu falei isso no podcast, eu fiz um podcast com a Isabela, que foi ao ar, tá lá no Interioriza do Dia dos Pais, que o pai, ele não só leva a filha até o altar, mas ele leva os filhos em segurança até a vida, né? E essa segurança que o pai vai levar para os filhos, ela é a segurança que te permite arriscar-se, né? Para buscar mais. Mas sempre, gente, a profissão, a escolha da profissão e a chegada até o dinheiro, que é a nutrição, é sempre a mãe dentro de você, tá? Então, em que relação tomar em relação ao pai? Apenas receba o que eles te deram. Gente, tem um termo na constelação familiar que a gente fala tomar o pai e tomar sua mãe. Então, esse termo, né, de tomar o pai, tomar a mãe, está muito relacionado a realmente receber de verdade. Vamos supor assim, ó, eu ganhei esse olhinho aqui, tá? Ganhei esse óleo e aí eu recebo e guardo na gaveta. Eu ganhei, legal, recebi, mas não usei, não tomei, entendem? Então, esse movimento de tomar pai e mãe, que a gente usa na constelação, é receber tudo que eles deram, do jeitinho que foi. Aprender a trabalhar essa aceitação, tá, gente? Aprender a trabalhar essa aceitação é fundamental. Ó, tem uma pessoa me dizendo aqui, a mãe que é fria e não demonstra amor pelos filhos pode ter relação por não ter tido amor materno também? Claro, sem dúvida, né? Ó, o beabá do autismo, a pessoa que me perguntou. Sem dúvida, ninguém dá o que não tem. Gente, ninguém dá o que não tem. Imagina, se a sua criação foi difícil, né? Eu tenho 41 anos, eu não sei qual que é a sua idade, mas na minha criação já foi um pouco difícil no sentido de
nós somos filhos de imigrantes europeus, né? Nós somos, o Brasil é berço de muitas misturas, então veio, aqui a gente tem tudo que é cultura, o Brasil é o grande celeiro do mundo, a gente tem todas as nações aqui, né? Então, imagina assim, são pessoas que elas vieram de marcas de escassez muito importantes. Por quê? Porque a gente veio, né? O Brasil foi sendo assim aquele celeiro que resgatou as pessoas que saíram fugidas de outros países, né? Que acontece muito até hoje, porque o Brasil acolhe todo mundo, é uma grande mãe. Então, pessoas que saíram fugidas de guerra, pessoas que saíram fugidas de fome, né? Então, por exemplo, da minha família, não era nem questão de não ter o dinheiro exatamente, mas era questão de não ter a comida, não chegava a comida. Eles não tinham dinheiro, né? Mas, assim, o pouquinho que tinha não chegava alimento na Itália. Então, eles vieram do pós-guerra, né, para cá. E o Brasil foi recebendo essas pessoas. Então, no nosso inconsciente coletivo, nós temos dificuldades de receber, de entender que nós merecemos. Percebe como é importante neutralizar memórias? Porque, gente, 90 e pouquinho, 93, 95% da sua constituição psíquica é inconsciente. Você não vai acessar com facilidade. Se você não fizer terapia ou se você não buscar ferramentas de autoconhecimento. Entende? Então, uma mãe que, imagina no seio familiar dela, ela recebeu dos pais dela, né, uma criação mais rígida que a sua. A sua avó recebeu uma criação mais rígida ainda. Percebe? Então, isso vai passando de geração para geração e a gente vai entendendo que é normal, porque a gente nasceu naquela família, recebeu aquela programação, todo mundo se comporta assim. Porque muita gente fala assim, mas na minha família todo mundo tem determinada doença, então isso é genético. Gente, é emocional sendo reproduzido. Porque se eu percebo que para ser aceita e pertencer a essa família, eu inicialmente me comporto igual, eu vou desenvolver as mesmas características emocionais. Eu vou desenvolver as mesmas propensões, inclusive, tá? Então não é só genética, né? Então a mãe que é fria e não demonstra amor pelos filhos, com certeza também não recebeu amor. Com certeza também não conseguiu acessar o amor desses pais. E ficou apática. O que ela fez? Ela resfriou-se porque não recebeu. E se ela não treinou depois, aprendesse, não usou a oportunidade da vida, acabou ficando fria. Então aqui, gente, não tem julgamento. Quando a gente amplia, né, para olhar para esse todo, ampliou, você vai conseguir entender muita coisa, tá? Vai conseguir entender muita coisa. A Ana Paula escreve assim, Ana Paula Batistella: embora minha mãe tenha me dado o melhor dela, mesmo não sendo o melhor para mim, eu soube ser e sou uma mãe 112%. Amamentei meus 2 filhos por 2 anos. Por meus filhos vale todo o sacrifício. Parabéns, Ana Paula, perfeito. Você pegou tudo que você recebeu e que não foi de repente suficiente para você, e aí você falou, vou fazer diferente. Eu vou... Porque a ideia dos pais para conosco é que a gente vá além, que a gente caminhe para além de onde eles foram. Então, perfeito, você usou o que eles te deram da melhor maneira, entende? Porque o que eles te deram, se você perguntar, eles vão responder, claro que é amor, foi amor, porque é o que eles conhecem como amor e tá tudo bem, né? Aí tem uma pergunta da Cida aqui, ó, Cida Isveiraçu, eu não tô conseguindo ler direito, gente, tô sem óculos. Bom, ela tá perguntando, e quando o filho não gosta de receber carinho? Gente, eu vou sugerir para vocês um livro sensacional, chama As 5 Linguagens do Amor. Por favor, leiam esse livro. Cada um tem uma forma de manifestar amor. Cada um tem um entendimento, uma compreensão do que é amor. Então, se você olhar lá, você vai ver, leia, tem 5 formas no livro, segundo o autor, que eu já não me lembro mais quem é, mas só tem As 5 Linguagens do Amor. Perceba lá, quem que é você dando e recebendo amor? Porque tem o amor que ele é assim, tem o amor que ele não é de contato, sabe? Aquela coisa de, ai, quero te apertar. Não, tem o amor que é assim, o amor Felícia, né? Lembra da Felícia do desenho? Tem esse amor, vou te amar, vou te apertar, vou te adorar. E tem outras formas, tem um que chama atos de servir. Então, quando você coloca o seu serviço a favor do outro, quando você pergunta se tá tudo bem, de verdade,
né? Quando você se preocupa, oferece um auxílio, também é uma forma de demonstrar amor. Tem gente que realmente não tem essa conexão com carinho, mas como que é o carinho que ele sabe receber? Entende? Comece a analisar se dá a partir de você, como que é a sua forma de amar. Observa como que é a forma do pai, do seu filho, observa como é a forma do filho, tá? Porque às vezes é diferente e tá tudo bem. Se a gente entender um caminho comum, né, para chegar nesse lugar, você consegue acessá-lo e consegue que a troca seja uma troca boa e saudável para os dois lados, tá? Tem um comentário aqui. Apanhei muito da minha mãe quando era criança, fui torturado, amarrado, com cordas nos pés, apanhava de correia de máquina de costura, depois era colocado numa bacia cheia de sal grosso. Reinaldo, essas histórias, né, de abusos, elas são muito comuns, né? Não sei de onde você é, onde você nasceu, mas essas histórias são muito comuns. Muito provavelmente, na família dela, ela aprendeu que isso era certo, né? Eu sinto muito por você ter passado por isso, mas você tem que fazer as pazes com essa memória, tá? Quando eu falo de neutralizar memória, é isso, é você não permitir continuar sendo arrastado por essas memórias, porque algo que aconteceu no passado precisa ficar no passado, né? E você pode apenas resignificar essa situação dentro do seu coração. Quando você faz isso, você encontra a sua paz. Assista a live do perdão que eu fiz pro Dia dos Pais, tá lá no Interioriza, no canal da Isabela, no YouTube, tá? Serve para as mães também. Então, quando você neutraliza, lembrando que perdão não é permissão. Você não precisa continuar dando permissão ao outro de te ferir, de te agredir, mas quando você perdoa, significa eu solto a dor e eu olho para minha vida, tá bom? Porque, gente, conexão entre mães e filhos não é certeza de amor, tá? Infelizmente é uma realidade. E tudo bem, tudo bem. Se você chegou até aqui, com certeza você teve muitas superações, né, Reinaldo? Com certeza você teve muitas realizações de coisas que talvez você nem esperava, né? Então, gente, sair das dores é fundamental para você ter uma boa relação com você, com a vida e com o dinheiro, tá? Tem um outro comentário aqui. Na minha infância, meu relacionamento com a minha mãe foi abusivo, foi agredida, a mesma coisa, olha lá, e silenciada física e emocionalmente. Sempre ouvir dizer que não era para eu ter nascido. Olha só, sua mãe dizia que não era para você ter nascido, talvez, ela também escutou bastante sobre isso. Mas a questão, Ana, não é o que a sua mãe disse. Você acreditou no que ela disse? Porque assim, não era pra você ter nascido, mas você tá aqui hoje na live conversando comigo, né? Então, o problema maior, gente, não é nem o que é dito, porque o que é dito às vezes é uma reprodução. Sabe uma reprodução? Escutou tanto que começa a falar disso com os filhos também? Então, assim, não era para ter nascido, mas nasceu, tá aqui, né? Ela conseguiu trazer, em algum momento ela disse sim para você. E eu não sei o que ela estava enxergando quando ela te olhava. Porque às vezes é tão difícil, gente, a nossa realidade conosco, que a gente fica fazendo transferência. Quando a gente não se entende, quando a gente não busca essa compreensão, a gente olha para os filhos, ou para o marido, ou para, enfim, para quem você convive, para a mãe, para o pai, a gente fica fazendo transferência. A gente enxerga no outro, a gente só consegue ver o que já existe em nós, mesmo que seja só uma fraçãozinha. E quando você olha e enxerga tudo isso, você pode escolher transformar isso em você, entende? Por quê? Porque você não vai mudar o outro, e a ideia nossa aqui não é mudar ninguém. O único lugar que a gente tem domínio é dentro de nós, percebem? Então esse movimento, Aulus Plautius, podcast maravilhoso, perfeito, assisti o podcast, obrigada, compartilha, né? Então assim, gente, quando você entende que se liberar das dores daquela criança ferida, aquela criança que apanhou, aquela criança que foi rejeitada, aquela criança que ouviu bobagens dos pais, porque esses pais também ouviram bobagens dos pais deles, é compreender que a gente tá aqui, a gente tem a chance de fazer diferente, independente da sua idade, independente das coisas que você viveu, das experiências que você agregou, tudo isso é construção. E se você quer ter uma saúde mental, emocional, se você quer de verdade se conhecer e fazer melhor, a chance é essa.
né? A chance é agora. Tem outros comentários aqui, ó lá, pai é segurança, mãe é nutrição. Perfeito, Shirley, é isso mesmo. Tem um comentário também da Ana, acho que ela já falou lá em cima, errei com a minha primogênita por conta da forma como eu fui criada. Gente, sejam gentis, tá, mamães? Sejam gentis com vocês. Para os filhos, eu costumo dizer que muitas vezes é legal você chegar e reconhecer que de repente você não conseguiu. Quem era você naquela época? Você deu tudo que você tinha com o que você podia. Então você pode dizer a ela: olha, talvez não foi o melhor, mas eu me senti mal, te peço desculpas. Se for aliviar seu coração, Ana, por que não? Tá bom, gente? Nós somos aprendizes da vida. Ninguém sabe de todas as coisas, né? Então a gente precisa continuar buscando, continuar aprendendo, continuar ampliando a nossa consciência, porque quando a gente quer mudar o meio, né? Quando a gente quer um lugar melhor, um mundo melhor, a gente tem que começar dentro do nosso mundo, percebem? Né? Tem uma pergunta aqui, Cíntia, e quando a gente é apegada demais no pai e na mãe? Delma Coutinho. Delmari, desculpa. Delmari, esse apego todo, na verdade, ele pode ter vindo de várias frentes, né? Mas geralmente denota um medo que os próprios pais tiveram de liberar você para a vida. Então a mamãe também deve ter sido um pouco medrosa, né? Em relação às liberações. Vá lá no YouTube, faça a meditação do perdão, pelo menos por 90 dias. Vamos neutralizar esse medo para você poder aceitar tudo que a vida tem, porque a vida é maravilhosa. Essa existência, a gente só tem uma, né? Eu, como Cíntia, é uma vida só. Você, como Delmar, é uma vida só. Então vamos aproveitar para poder ir descongelando, né, essa estrutura interna para você poder fazer aquilo que você gostaria, olhar para as possibilidades, né, e ir para a vida de uma forma mais fluida, tá? Que mais aqui? Está ok, está normal, obrigada pelo retorno, né? Quando eu perguntei da live, como transformar a relação com o padrasto e com o pai biológico que não conheço para a prosperidade financeira? Gente, pensem assim. Quando você tem uma relação com o pai ou com o padrasto, que é uma relação distante, né? Não sei o que aconteceu com seu pai, que pergunta é Andréa Nascimento. Você não precisa transformar. Você pensa o que você gostaria de transformar. Você não precisa mudar nada no outro, né? Porque a sensação que eu tive com essa pergunta foi assim: como que eu faço para mudar alguma coisa lá no passado? O passado a gente não vai mudar, minha flor. O que a gente consegue é neutralizar, né? Olhar que esses homens fizeram parte da sua constituição, né? Estrutura, segurança, e tentar observar. Se você conheceu o seu pai, tenta fazer um exercício assim: olha o seu pai, por trás dele seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Seu padrasto pode entrar nessa constituição, nesse exercício, tá? Porque ele também fez parte da representação do masculino. E é olhar e entender que esses homens fizeram tudo o que podiam, né? Com o que tiveram. Então eles superaram, eles realizaram. E cada vitória deles foi trazendo outras pessoas até chegar a você. Então, quando você tem essa amplitude, que você olha para essa relação com alegria pelo que você recebeu, que foi a sua vida, você já neutralizou, tá? Você pode fazer esse exercício diariamente. Tem uma pessoa perguntando: cadê Isabela Camargo? Isabela tá num evento hoje, gente, tá? Então, por isso que eu entrei aqui. Eu ia conversar com o papai financeiro, mas ele teve um imprevisto e também não pôde entrar. Como não tem erros no universo, era para estar eu e vocês e eu, então tá tudo bem, né? Olha lá, acolher minha criança interna, eu respeito a sua escolha, o seu destino dos meus pais. Perfeito. Tem uma frase na constelação, gente, que é assim: quando você olha seu pai e sua mãe e você diz, eu aceito, né, as suas escolhas e o seu destino, você tá liberando, você tá saindo daquele meio deles ali, daquelas encrencas deles, dos pais, se liberando para ser quem você quer ser. Entendem? Então, quando você sai desse movimento, né? Quando você sai dessa cobrança, que às vezes tem uma cobrança, não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu gostaria, não era para ter sido assim. Quando você sai dessa cobrança, você foi pausado pela baixa conexão. Deu uma quedinha e voltou, tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Olha lá, podemos escolher como transformar. Ah, não, essa aqui já foi. Gente, vocês estão me ouvindo? Pausou e voltou.
Tudo bem? Estão me ouvindo? Voltou. Voltou. Tá vendo, gente? Quando a gente fica parado lá atrás, interrompe até o fluxo da internet. É isso. Foi muito simbólico o que aconteceu aqui. Foi bem, né? Foi, ó lá, travou e voltou. Maravilha. Eu acho que já voltou para todo mundo, né? Então, continuem deixando aqui. A gente tem mais uns minutinhos, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, né? Eu tava terminando a minha explicação de quando você se libera, né, desse fluxo de congelamento, dessas cobranças, né, você se libera para a vida, né, você se libera para o seu processo. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? E aí eu quero que vocês, assim, façam com muita amorosidade, né, com muito amor no coração de vocês. Então eu vou pedir assim, ó, para vocês olharem, lembrarem do papai, da mamãe de vocês, né? Vamos olhar lá para sua mãe. Vamos olhar para o primeiro momento lá quando você chegou na vida. Então eu vou colocar aqui, ó. Olha que fofa, hein? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar o papai, a mamãe, tá? Ó, papai e a mamãe. Vou colocar aqui. E vou colocar você, menino ou menina, tá? E vocês vão olhar assim para esses pais. No meio dessa relação, eu vou colocar, ó, dinheiro. Por quê? Porque a mãe é a fonte da nutrição, né? Então, vou fazer esse exercício aqui com vocês. Ó, olhem lá, tá vendo? Dá para vocês verem? Papai, mamãe, ok? E você, criança. Então, eu vou pedir para vocês olharem para os pais de vocês, né? Para a mãe, principalmente. E aí, olhando, olha lá, para essa bonequinha que é a mãe, como se fosse a mamãe de vocês, diga assim: minha mãe, eu vejo você. E quando eu te vejo, eu recebo tudo que você pôde me dar, que foi a minha vida. Eu me abro agora para receber essa abundância e essa prosperidade que eu ganhei ainda no seu ventre. Minha mãe, meu pai, eu vejo vocês. Eu recebo a vida em mim e eu realizarei algo de muito bom com ela. A partir de agora, eu apenas recebo tudo o que foi e digo sim para a vida, e digo sim para a prosperidade, e digo sim para o meu merecimento em receber o dinheiro que está guardado para mim no universo, está vindo na minha direção. Gratidão pela vida e gratidão pela chance de buscar o que é meu por direito. Quando eu realizo a vida em mim, eu faço isso em honra a vocês e aqueles que vieram antes que talvez não tenham conseguido realizar. Meditem sobre isso, gente. Me contem como que foi fazer esse movimento, porque esse é um movimento de amor para a vida. Esse é um movimento de abrir. Nós estamos numa egrégora aqui com muitas pessoas assistindo a live agora, tem mais de 130 pessoas na live. Nós estamos numa egrégora de amor, olhando para a tua primeira casa, olhando para o ventre materno e acolhendo tudo que você recebeu, né? Dessa mãe, desse pai, tudo que você recebeu e como você pode usar, né, essa energia para poder fazer o seu dinheiro, porque nós temos uma fala equivocada aqui no Brasil, né? Nós falamos assim: eu preciso ganhar dinheiro. Não, a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa conversar com essa energia, a gente precisa entender que quando eu recebo essa nutrição e nutro a vida, eu tenho direito e merecimento a recolher isso que eu busquei. É uma troca contínua, a vida é troca, né? Gente, então nós estamos finalizando aqui. Olha lá, tem gente falando que foi ótimo, libertador, né? Então, gente, olha lá, meus pais são os amores da minha vida. Delícia, né? Uma delícia essa relação. E para quem não teve essa condição de ter essa relação, se liberem das culpas, se liberem das dores, olhem para eles como seres humanos, né? Tem um momento na nossa vida que a gente precisa olhar, né? Olha lá, saudade da minha amada mãezinha que me deu segurança, amor e muito mais. Ai, Ana Lúcia, meu amor, né? Conheci a mamãe dela, mesmo à distância, uma querida mesmo. Olha lá, Carol,
Me pergunta se eu faço constelação? Sim, sou consteladora familiar também, né? Eu sou analista junguiana e terapeuta integrativa. Então, gente, quando vocês começarem a se conectar mais com esse processo, né? De entender que a mãe foi tua primeira nutrição e agora se você se nutrir, você vai ter direito a receber, né? Essa roda da vida vai girar a seu favor. Com certeza você vai fluir melhor com a vida, você vai começar a se abrir para o novo, né? Então a minha gratidão a todos vocês, obrigada, gente, pelo amor e o carinho aqui, né? Olha lá, a Milene falando aqui também, obrigada, Milene, obrigada, Carol, obrigada, gente, né? Foi uma honra mais uma vez estar aqui com vocês e poder ser um instrumento desse conhecimento que eu gosto tanto, que eu busco tanto, e eu faço isso com muito amor. Eu falo que eu realmente realizo o meu propósito quando vocês estão aqui conversando comigo e me dando a possibilidade, né, de ampliar esse conhecimento e de crescer junto com vocês, porque eu aprendo muito aqui, as trocas são muito ricas, tá bom? Então, a minha gratidão, se vocês quiserem mandar perguntas no direct, se vocês tiverem qualquer coisa para acrescentar, né, fiquem à vontade. A live fica gravada assim, tá? Vou deixar ela salva aqui no Insta da Bela. Então, gratidão a todos vocês. Um beijo cheio de amor, abundância e prosperidade. Fiquem com Deus.